Olá família, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais uma noite de estudo. Eu já quero começar pedindo perdão para você que tem acompanhado o canal. Nós não tivemos nos últimos dias o vídeo do meio-dia, lidando com o casamento. E hoje nós não tivemos o vídeo pela manhã, o editorial de notícias, assimilando com as profecias. Eu estou me recuperando de um resfriado. Estou aqui fazendo um tremendo esforço para que você não fique sem o seu vídeo de estudo diário das profecias. E também para reconhecer que Deus, na sua infinita misericórdia, já está me restabelecendo. E eu espero que a gente consiga ter um bom vídeo hoje. A partir de amanhã, estando já melhor, com condições para tal, nós já voltaremos às rotinas normais aqui do canal. Tá bom? Dito tudo isso, quero desejar a paz do Senhor a todos que estão assistindo ao vivo, aqui acompanhando pelo chat. E hoje nós já vamos falar sobre alguns mistérios do livro do Apocalipse. O que acontece? Nós já vimos essa semana que a Bíblia ela cruza algumas referências dentro do próprio livro do Apocalipse. Nós temos uma referência de Cristo, por meio, inclusive, dos seus 7 espíritos, que nós já vimos o que se refere, os 7 espíritos de Deus, a referência do candelabro, do candeeiro, você lembra? Que é a referência que foi utilizada para as 7 cartas e que é a mesma referência que inspira os 7 selos. Logo, o período dos 7 selos condiz com o período das 7 cartas. E nós vamos estudar essa semana fazendo esses cruzamentos para ver se de fato é dessa forma e para descobrirmos aonde de fato estamos na história. E com isso nós vamos esclarecer também alguns mistérios que rodeiam o livro do Apocalipse. Hoje, inclusive, falaremos sobre o primeiro cavaleiro. Já ouviu falar dos cavaleiros do Apocalipse? Pois bem, hoje nós veremos o primeiro. E olha, eu já quero tranquilizar você, viu? Muitos estão falando assim, olha, os cavaleiros do Apocalipse serão soltos, olha, está vindo os cavaleiros do Apocalipse. Ei, eles já vieram, já foram embora, então você pode ficar em paz, tá? E nós vamos ver isso ao longo da história e no estudo de hoje. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 2, e nós vamos fazer a leitura já da primeira carta, tá? Hoje eu só peço licença para você que eu tomarei mais água do que o normal, para que eu me hidrate e minha garganta não force tanto, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 2. Fala bem assim. Ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Ou seja, Cristo. Aqui você tem, nesse período, nessa mensagem a este povo, ou melhor, a este tempo, a autoria de Cristo sobre o que aconteceria nesse primeiro momento da história. E aí nós já veremos do que diz respeito a este momento. Continua assim no verso 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Ou seja, aqui nós estamos falando de um povo cristão que trabalha, que tem obras e que são pacientes. E que não pode sofrer os maus, ou seja, as perseguições do mal não afetam esses. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. Olha que interessante, aqui já é dito, nós estamos falando de um período onde começaram a aparecer falsos apóstolos. Pessoas que se diziam estar vivendo dentro do apostolado de Cristo, ou seja, você teve os 11 apóstolos, na verdade eram 12, Judas saiu, ficou 11, depois houve a nomeação de um 12º, enfim. E aí agora apareceu um grupo, no momento da história, dizendo ser apóstolos de Cristo. Mas esse povo, os cristãos dessa época, colocaram eles à prova. Ou seja, os testaram por meio da palavra do Senhor e descobriram que eles eram mentirosos. Não eram apóstolos. Mas isso gerou a eles o quê? Sofrimento. E sofrestes e tens paciência. E trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste.
Olha só, eles descobriram um grupo de pessoas que se diziam apóstolos de Deus, quando na verdade não eram. Eles os desmentiram, foram perseguidos, teve opressões, mas eles não se cansaram. Eles prosseguiram nessa luta, nesse embate. Porém, olha o que Cristo disse para esse povo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, esta luta, essas batalhas, de uma certa forma, fizeram com que eles se desapegassem daquilo que um dia os atraiu. Ou seja, o conceito do primeiro amor aqui, ele foi perdido. Muitos entraram numa batalha contra este movimento de novos apóstolos e acabaram se esfriando na sua fé. E aí vem a palavra de Cristo os advertindo. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, o teu candeeiro, a tua vela, se não te arrependeres. Ou seja, aqui Cristo ele faz uma advertência. Olha, apareceram esses falsos apóstolos, vocês os provaram, colocaram de fato a Bíblia diante deles e viram que eles eram mentirosos, que eles não tinham nada de apóstolos. Ok, vocês foram perseguidos, persistiram, lutaram, ok, mas vocês se enfraqueceram. Vocês abandonaram a causa principal, que era pregar o evangelho, que era o primeiro amor. E agora vocês se deixaram levar por essa luta. E agora Cristo chama eles ao arrependimento. Fala assim, olha, se arrependam, saiam desse caminho que vocês entraram, para que vocês não percam o lugar de vocês no seu castiçal, no seu candeeiro. Agora, até para que fique mais claro, olha o que é dito a partir do verso 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Opa! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha que interessante nisso daqui. A primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte. No verso 6, destaca obras dos nicolaítas. Nós tivemos, logo no início, falando dos falsos apóstolos. Quando você vai fazer uma pesquisa do que seriam os nicolaítas, por exemplo, na Bíblia você não acha referências. Eu, pelo menos, não achei nenhuma para cruzar. Então, quando você vai para estudos seculares e pegando a raiz do grego das duas palavras, pode-se traduzir nicolaítas como governantes de um povo comum. Ou seja, aqui está falando de um grupo de pessoas que governava sobre um outro grupo. Você tem uma prerrogativa, dizendo assim, de um grupo que surgiu na condição de falsos apóstolos, querendo governar sobre um povo. E aqui é dito que eles se opuseram a esse grupo, que eles se opuseram, que eles não aceitaram, que eles foram perseguidos por causa disso, eles não desistiram, mas eles se enfraqueceram ao longo do caminho. Eles foram perdendo foco ao longo do caminho. E aí, diante disso agora, nós já começamos a fazer algumas perguntas, né? Em que momento da história que aconteceu um cenário desse tipo? Em qual foi o momento da história em que este cenário aconteceu? Em qual foi o momento da história? Agora eu vou começar a trazer para você. Se você for pegar, por exemplo, a narrativa de Apocalipse, no capítulo 4, quando se abre o livro, do livro com 7 selos, você vê lá em Daniel, no capítulo 7, o mesmo cenário, e lá descreve o seguinte, que quando o chifre pequeno do quarto animal se levanta, então é posto no céu os tronos, e eis que lá se aparece também o livro. Ou melhor, né? Lá em Daniel cita-se livros. Lá em Apocalipse cita um livro, porém com 7 selos, ou seja, são 7 partes. O que também poderia ser entendido como livros.
E agora nós temos por Daniel uma referência de que os livros se abrem, o selo se abre a partir do momento em que o chifre pequeno se levanta. Nós já estudamos aqui, alguns dias atrás, que o chifre pequeno de Daniel, assim como a besta de Apocalipse 13, os 10 primeiros versos, né, ou a sua primeira parte da besta de Apocalipse 13, diz respeito à igreja apostólica romana. E aí é tão curioso porque quando a igreja apostólica romana se levanta, isso já passado 3, 4, 5 séculos depois da morte e ressurreição e ascensão de Cristo ao céu, eis que a igreja ela se levanta como sendo o corpo instituído por Deus, ela assim o diz, um corpo instituído por Deus para dar sequência à obra dos apóstolos. Isso é tão interessante porque agora, quando fala de governantes sobre os povos, quem que a igreja colocou para governar sobre os povos? Aí você tem, sobre uma comunidade cristã, você tem os padres. Aí, sobre um grupo de padres, você tem ali os bispos. Sobre todos esses, você tem quem? O Papa. E aí é curioso, porque Jesus, quando fala acerca de governança no meio dos cristãos, ele fala assim, olha, a ninguém chamai de pai, ou padre, ou papa, porque somente um é o vosso pai. A ninguém chamai de mestre, porque só um é o vosso mestre. A ninguém chamai de guia, ou de pastor, porque somente um é o vosso guia. Ou seja, esse conceito de um cristianismo sob uma liderança hierárquica, onde Cristo não é o primeiro dessa hierarquia, não existe. E agora nós temos a Igreja Apostólica Romana se colocando justamente nesse cenário. E aí isso é tão curioso, porque segundo a Igreja Apostólica Romana, quem foi o primeiro Papa? Quem eles dizem ter sido o primeiro Papa? Enquanto você escreve aí no chat para mim, eu vou beber um pouquinho mais de água, minha garganta já secou. Quem foi o primeiro Papa segundo a Igreja Apostólica Romana? E é tão curioso, porque quem eles alegam ter sido o primeiro Papa, nem viu a Igreja Apostólica Romana se reerguer. Porque no período dele ainda tinha, né, o Templo de Israel, o envolvimento com os romanos, as perseguições aos cristãos, aos judeus. Colocaram aí no chat? Bem, então, para que não reste dúvida, quem a Igreja Apostólica Romana diz que foi o primeiro Papa foi Pedro. Por que busca essa autoridade? Porque quando Cristo está conversando com Pedro, e Cristo fala assim, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Muitos acham que Cristo estava edificando a fé, a salvação, o corpo de Cristo sobre Pedro. E isso é totalmente impossível e ilógico, porque quem morreu na cruz foi Cristo. Quem foi enviado como um Cordeiro de Deus para morrer pelos nossos pecados foi Cristo. O que nos salva é a graça mediante a morte e ressurreição de Cristo. Então, por que sobre Pedro seria edificado a salvação, a igreja, o corpo de Cristo? Não faz sentido. Mas quando Cristo faz o trocadilho de Pedro, que significa rocha, né? Pedra, e ele fala que sobre esta pedra edificaria a sua igreja, ele não está falando que é sobre Pedro, mas sobre si mesmo, porque Cristo é a rocha, Cristo é a pedra angular. Isaías fala a respeito disso, que Cristo foi a pedra rejeitada pelos construtores. Cristo é a rocha. Quando Moisés fere a rocha, quando Deus pediu apenas que tocasse para que recebessem água, ali Moisés estava agredindo a rocha que representava Cristo. Então, diante de um pretexto, de um texto fora do seu contexto, a igreja afirma agora que quem foi o primeiro Papa, quem instituiu a Igreja Apostólica Romana com toda essa autoridade foi Pedro, com base em uma passagem bíblica distorcida da realidade. Percebe? Então, a Igreja Apostólica Romana, nesse primeiro momento, ela se coloca dessa forma. E agora a Bíblia diz assim que neste momento, os cristãos verdadeiros colocaram em prova isso, colocaram em xeque essa questão.
e questionaram e provaram que este movimento religioso, juntando Roma com o judaísmo, né, erradicado por Cristo, mas ainda presente lá no santuário, este movimento supostamente apostólico era mentiroso. E, obviamente, sofreu muitas perseguições. Agora, quando nós vamos para Apocalipse, no capítulo 6, nós temos agora a narrativa dos selos. O que acontece quando abre o primeiro selo? E olha que interessante, porque agora aqui nós já começamos com a narrativa dos 4 primeiros cavaleiros. E aí começa a seguinte narrativa, olha. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, dos 4 seres, né, dos 4 querubins, que dizia como voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vitorioso e para vencer. Certo. Agora presta atenção. Quando nós vamos estudar dentro das profecias, os símbolos que a Bíblia traz, você descobre que cavalo e cavaleiro é sinônimo de guerra, de poder, principalmente um poder militar. Quando fala que começou-se um período com um cavalo branco e muito vitorioso, agora nós fazemos o contraste com a primeira carta. Quem que seria este cavalo branco? No seu entendimento, se na primeira carta é dito que os cristãos se levantaram contra o poder de uma igreja instituída, supostamente de falsos apóstolos, que pregavam, que foram se estabelecendo no mundo, que foram exercendo grandes influências, que foi dominando tudo, e esses foram cansando porque foram sendo perseguidos e tudo mais, a ponto de se perder, né? Esquecendo de onde veio o primeiro amor. Quem que seria esse cavalo branco? De onde que seria este poder? Se você disse que esse cavaleiro e esse cavalo branco é justamente a Igreja Apostólica Romana nesse primeiro momento, você está certo. Porque note, quando fala que o cavalo era branco, porque no primeiro momento em que a igreja se institui, ela se institui com um conceito de pureza. Claro, olha, afinal de contas, nós estamos dando sequência ao apostolado de Cristo. Pedro foi o primeiro papa, nós tivemos outros depois, e agora estamos nos instituindo, iremos pregar o evangelho. A eles foram dado um arco e eles saíram. E eles saíram vitoriosos. E eles foram vencendo e em tudo que fizeram prosperaram. Então você tem esse primeiro período da igreja que ela foi vitoriosa. Só que note, talvez você diga assim, Diego, mas muito da vitória da igreja não se deu a partir do momento em que ela começou as cruzadas, as perseguições, as inquisições. Calma, aqui nós estamos falando de um primeiro período da constituição dela. No momento em que ela agora consegue casar judeus com romanos, quando ela consegue estruturar os pilares dessa religião, recebendo influências do judaísmo, dos romanos, autoridade do Estado, e agora ela está se constituindo como igreja pura, branca e extremamente vitoriosa, porque a proposta inicial dela é muito bonita. E ela prospera. E ela cresce. Só que neste primeiro momento da sua constituição, extremamente vitoriosa. Não tem mortes, não tem perseguições. Existe uma ideologia que é ali gerada e que dá muito certo. Então, quando nós cruzamos o primeiro selo com a primeira carta, você vê que bate os conceitos. Só que assim, conforme nós vamos estudando carta e selo, você vai ver que Deus ele está mostrando o mesmo cenário sob duas perspectivas diferentes. Sobre duas perspectivas diferentes. Numa você tem João sendo orientado a fazer o quê? Olha, escreve e manda às igrejas. Do outro lado você tem Cristo no céu abrindo os mesmos eventos, por assim dizer. Então você tem duas perspectivas do mesmo período. Uma aos olhos do céu,
outra aos olhos dos homens. E aí, conforme nós vamos cruzando essas perspectivas, nós vamos obtendo um cenário muito melhor, muito mais amplo, de cada um desses períodos, de cada um desses candelabros, desses candeeiros, ou desses castiçais. Tá bom? Família, eu não vou estender muito o vídeo de hoje, mesmo porque você já viu, né, que eu já dei uma crise de tosse, a garganta já está muito mais seca do que o normal. Estamos nos recuperando, mas eu acredito que o estudo de hoje, essa reflexão sobre Apocalipse 2, Apocalipse 6, a primeira carta com o primeiro selo, já deu para sua mente abrir bastante. Eu tenho certeza que agora você já vai pegar aí a sua Bíblia, já vai continuar lendo, né, a segunda carta com o segundo selo, porque amanhã nós já falaremos sobre ela aqui também, tá bom? Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar para você foi o seguinte, ó. Deixa eu voltar lá no capítulo 2, só para eu destacar para você uma coisa. Aqui no finalzinho, quando ele termina de falar sobre a carta, ele fala bem assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta frase, ela se repete nas 7 cartas. Ou seja, em contraste com o que aconteceu, com as lutas do povo nesta época, os cristãos nesta época, existe uma recompensa. Então, aqui quando fala da árvore da vida, está falando de eternidade. E aí é tão curioso, né? Falar assim, tá, mas por que a eternidade é uma recompensa? Porque se você for parar para olhar dentro da Igreja Apostólica Romana, por exemplo, uma das suas primeiras doutrinas para a captação de adeptos, e justamente pelo medo, era justamente purgatório e justamente o inferno. De repente, sobre aquelas ameaças de que os hereges iriam para um inferno porque estavam se opondo a esses novos apóstolos de Cristo, eis que Deus agora dá uma recompensa. Falou, olha, aos que vencerem, vocês comerão da árvore da vida. Ou seja, vocês receberão a eternidade. Enquanto a igreja ameaçava com o castigo eterno, com o inferno, Deus vem e fala assim, olha, vençam esse período, se coloquem contra eles e vocês comerão da árvore da vida. Ponto final. E aí, quando eu falei para vocês que é interessante vocês destacarem isso, porque você vai ter essa recompensa ao final de cada período. E aí, quando nós chegarmos no estudo do nosso período de hoje, você vai ver que recompensa incrível está prometido para mim e para você. Dito tudo isso, família, que Deus possa lhe abençoar grandemente. Eu espero lhe encontrar num próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não deixe de curtir esse vídeo, né? Curta mesmo. Não vou falar para você curtir 10 vezes, porque senão é você curtindo e descurtindo, curtindo e descurtindo. Então, pode curtir apenas uma vez e coloque nos comentários se você concorda, se você quer adicionar alguma coisa, se você tem dúvidas, certamente nós iremos conversando, tá bom? Que Deus abençoe e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.